Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o nosso programa Querigma Podcast. E hoje com mais um episódio e com um tema muito especial falando sobre a lei e a graça. O que é isso? Vamos ver se você está inteirado nesse assunto e se este tema vai edificar a sua vida. Eu quero convidar você para compartilhar o link aí nos seus grupos de família, porque esse assunto pode abençoar e muito as pessoas que você conhece, ok? E também, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também coloque aí aquele sininho, ative as notificações, porque sempre que nós estivermos ao vivo aqui no nosso canal, o YouTube vai informar você, ok? Faça um comentário também, coloque aí o que você está achando da nossa discussão. Hoje nós estamos aqui com convidados ilustres, estamos aqui com o pastor Alex, estamos aqui com o pastor Neto, estamos aqui com o pastor Ingrid. Aleluia. Seja bem-vindo, pastor Alex. Amém, glória a Deus, é um prazer estar aqui, né, mais uma vez participando desse podcast e eu creio que o assunto de hoje é um assunto que vai render muito, né, Deus vai falar muito. Pastor Neto. Aleluia, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que, como o pastor Alex falou, vai ser poderoso esse nosso compartilhar aqui hoje. Pastor Ingrid aqui do meu lado. Aleluia, uma bênção estar aqui com os irmãos, participar desse podcast. Eu creio que hoje o assunto vai ser de Deus. Ok. Bom, irmãos, nós estamos aqui para um bate-papo. Não é uma entrevista, não é um estudo, mas um bate-papo. Cada dia que passa, eu tenho percebido que no meio evangélico tem se desenhado muito claramente dois polos. Tem um terceiro, mas principalmente dois polos. Sim. Primeiro é o polo daqueles que andam pela lei. Segundo polo, aqueles que andam pela graça. No meio você tem aí uma turma que é aqueles que misturam os dois, né? Que dizem crer na graça, mas também na lei, e no final das contas eles misturam tudo, né? Esse tempo para trás aí, não sei se 1 mês, 2 meses atrás, eu estava assistindo um podcast muito conhecido, vocês devem assistir, chama Jesus Cop, né? Do Douglas Gonçalves. Eu estava assistindo e tinha um convidado lá, um pastor muito conhecido no Brasil, muito reconhecido no Brasil, parece que até escreveu um livro sobre a graça. E eu parei para ouvir. Era um corte ali, que eu creio de uns 10, 15 minutos. E quando ele começou a falar, eu fiquei em crise. Porque um referencial no Brasil de ensino, né, um pastor que é referencial no Brasil de ensino, que todos olham e dizem, esse aí é mestre. E com muito falta de clareza da palavra, eu fiquei em crise ao ouvi-lo, né? E eu queria pontuar algumas coisas que me chamou muita atenção para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele disse, que não está errado, mas no final pende para um lado muito errado, ele disse o seguinte, falou, olha, Deus não muda. E é verdade, Deus não muda. E ele diz que o Deus do Velho Testamento não mudou, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu creio que ninguém aqui discorda disso. Não, tudo certo. Mas será que a maneira de Deus agir com o homem no Velho Testamento é a mesma maneira de Deus agir com o homem no Novo Testamento? Essa é a questão. Bom, ele coloca de uma maneira o seguinte, Deus é o mesmo e a maneira de Deus tratar o homem é a mesma. Mas calma aí, o que mudou de Jesus para cá, irmãos? Olha, pastor, eu acredito muito nessa questão de que Deus é o mesmo, Deus escolheu agir de maneiras diferentes, porque nós vamos dando respostas diferentes. Deus também, se você pegar um padrão, existe um padrão bíblico de que Deus, na verdade, ele é muito bondoso em toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, na verdade, Deus é muito misericordioso e bondoso. Só que Deus, ele não infringe a sua própria lei, né? A sua própria justiça. Então, a justiça de Deus ele estabeleceu antes da fundação do mundo.
Mas Deus sempre age com graça e bondade, mesmo diante da sua lei e diante da sua justiça. Então, o que esse pastor, na verdade, fica falando, ele, na verdade, ele só está exaltando que Deus é um Deus mau. Que Deus é um Deus mau lá atrás e que Deus continua mau agora. Só que eu acho que é totalmente o inverso. Deus tem uma lei que é perfeita e que não existe, vamos dizer assim, ela não suporta erros, né? Ela não aceita erros, a lei, a justiça de Deus, mas Deus entra como o Salvador. Ele entra como aquele que derrama a sua bondade, aquele que derrama a sua misericórdia, derrama o seu favor e a sua graça. Então é assim que eu consigo ver Deus em todo o tempo. Mesmo Deus agindo de maneiras diferentes, porque eu acho também que Deus age de maneiras diferentes. Mas, agindo de maneiras diferentes, você percebe a bondade e a misericórdia de Deus intervindo todo o tempo. Então, eu quero ouvir vocês, porque ele falou algo que me chamou muita atenção. Pro lado negativo, claro. Ele disse o seguinte: bom, você tem juízo no Velho Testamento. Agora, você pensa que não tem juízo no Novo? Tem juízo no Novo também. E ele cita Ananias e Safira, e ele vai citando aqui juízos. Ele fala de 1 Coríntios 5, onde tem lá aquele jovem que dormia com a madrasta, sim, que foi disciplinado, né? Sim. E foi disciplinado para que perecesse, mas que o espírito fosse salvo, está escrito lá. Mas o que acontece? Eles fazem questão de exaltar a justiça. Mas o que eu queria agora pontuar aqui, a gente ficar nesse ponto um pouquinho, é o que é justiça. Porque, de fato, Deus é amor e Deus é justiça. Mas a pergunta é o seguinte: a justiça do Velho Testamento é a mesma justiça do Novo Testamento? É interessante essa questão que o senhor falou, pastor, porque ter clareza dessa maneira de que Deus trata no Antigo Testamento, que é diferente agora do Novo Testamento, é muito importante para nós. Certa vez eu estava numa discussão semelhante como essa aqui, e aí a pessoa falando assim: olha, tudo que aconteceu no Antigo Testamento se aplica a nós hoje, no Novo Testamento e nos nossos dias. Eu falei assim: mas não pode ser, é diferente. Ele: não, mas tudo que está no Antigo Testamento é para nós hoje, no Antigo Testamento é para nós hoje também, nos nossos dias. E eu falei: não é. Eu falei: então me cita alguma coisa que tinha no Antigo Testamento e não tem hoje. Eu falei: é muito simples. Por exemplo, o sacrifício de animais. Tinha por causa do pecado, mas hoje não se tem. Cristo veio e morreu de uma vez por todas. Então a maneira é diferente. Você não vê mais pessoas sacrificando animais hoje em dia por causa disso. Cristo veio e morreu em nosso lugar. Eu falei: tá bom, mas qual outra coisa? Eu falei: tem muitas. A esposa estava do lado. Aí eu falei assim: olha, no Antigo Testamento, o homem podia ter mais de uma mulher. Hoje, nos nossos dias, não. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende se casar com mais quantas ou só sua esposa já tá bom para você? Aí ele: não, eu entendi. E ele queria mostrar para nós que o Antigo Testamento se aplicava a nós hoje e não tinha essa clareza que o senhor falou. Que o tratamento mudou, a forma mudou. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. E esse texto que se usa, que eu queria até acompanhar, que Deus é amor, mas também é justiça, eles usam para causar muito esse temor nas pessoas, né? Porque, olha, Deus vai pesar a mão. Eu ouvi na pregação do pastor Luiz esses dias para trás, e ele falou: olha, esse texto, na verdade, deveria trazer para nós, era uma paz e uma segurança, porque se Deus é amor, mas também é justiça, ele nunca cobraria a conta duas vezes. Então, talvez algum dos irmãos aqui, ou você que está nos assistindo, já tenha pagado a mesma conta duas vezes. E dá uma certa indignação na gente, né? Pagou uma conta de energia, pagou duas vezes e não pagou a seguinte. Já vi irmãos contando que teve a sua energia cortada, água cortada. Então, no sistema de Deus, né, me entenda, não há um bug. Deus não cobra uma conta duas vezes. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados e ele é justo, esse pecado não vai ser colocado na nossa conta de novo. Então, duas coisas eu creio que a gente precisava aqui dar uma esclarecida para quem está nos assistindo. Porque todo mundo ouve esse pessoal, né? Sim. E tem eles como um referencial de mestre, né? Mas assim, vamos ficar na justiça e depois nós vamos no pecado. A justiça do Velho Testamento para do Novo, o que é que mudou? Então, por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Mas qual justiça? Por exemplo, a obra de Cristo na cruz, ela mudou o quê? Eu lembro que a gente sempre usa isso, né? Quando Adão e Eva, que é a origem de tudo ali, Adão e Eva, eles pecaram, a condenação seria a morte. Sim. Então Deus é justo. Deus tem que condenar
honrar a sua palavra, né? Isso é justiça. Então Deus falou, se você comer, você vai morrer. Adão comeu. Então o que Deus tinha que fazer? Executar a justiça. Deus veio para quê? Quando Deus vem, claro que Deus sabia que Adão já tinha pecado, né? Então ele fala, Adão, onde você está? Né? Ele está falando da distância. Sim. Ele está falando, o que você fez? Porque Deus sabia. Sim. Deus sabe de tudo. Mas então ele não perguntou a respeito do que ele tinha feito, mas perguntou onde você está, por que você não está perto de mim? Posição, né? A posição. Aí o que acontece? Aí Adão cometeu lá o erro e o pecado. Deus vem para executar o juízo. A justiça de Deus era matar Adão e Eva. Mas aí Deus vem, não pode ignorar o pecado. Deus então mata, mas não mata Adão. Deus mata um animal. Eu creio particularmente que era um cordeiro. Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então ali já apontava para Cristo. Sim. Então a justiça ali, essa justiça é a justiça o seguinte, Deus é juiz. Então se o homem é condenado, Deus vem para condenar. Só que o que Deus faz? Ao invés de Deus condenar Adão pelo pecado dele, Deus executa o seu filho, Deus executa o cordeiro no lugar de Adão. Deus executou justiça? Sim. Verdade. Só não executou através de Adão. Então, hoje, Cristo, de fato, morreu na cruz. A profecia, a tipologia se cumpriu. Então, hoje, qual que é a nossa justiça hoje? É o que eu faço? Ou é o que Cristo fez por mim? Será que não é essa a confusão que esse pessoal faz? Entende? Porque tudo é em função do que eu faço ou deixo de fazer. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, né? Mas a questão é, será que não houve uma substituição aí? Eu estou sendo irônico. Sim. Será que não houve uma substituição? Será que Cristo morreu em vão? Será que eles não entendem que lá na cruz ele morreu no meu lugar e eu morri agora para viver a vida de Cristo? Eu acho que se as pessoas... quando você olha para o capítulo 5 de Romanos, né, você percebe que ele traz isso que o pastor Mauro está falando, né, da substituição. A Bíblia diz que pelo pecado de um só, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, mas também pela obediência de um só veio a justiça. Então eu acho que as pessoas não têm esse entendimento do que Romanos fala ali. Romanos diz o quê? Que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Então nós recebemos a justiça como um dom. Antes a justiça, ela tinha que ser na força do seu braço. E receberam, né? Receberam. Conquistaram. Justamente. Então eu acho que a falta de revelação é essa. Hoje as pessoas querem alcançar a justiça, mas elas nunca alcançaram pela força própria. Mas agora Deus nos deu de graça, por causa da obra de Cristo. Como que nós nos tornamos pecadores? Eu lembro sempre de um exemplo que era contado no culto, daquele exemplo, né? Se eu moro em Palmas, eu moro em Palmas aqui, meus avós moram lá na Bahia, né? Se meu filho nascer aqui em Palmas, ele nasce longe ou perto ou longe dos meus avós, eles nasceram longe. Então, quando o homem cai no pecado, agora todos os que vão nascer lá são distantes de Deus por causa do pecado. Então, eu não me tornei pecador porque eu pequei hoje de manhã, ou quando eu nasci, ou quando o recém-nascido peca. Ele se torna pecador porque ele já nasceu da descendência de Adão. Sim. E agora, o que acontece com a justiça? Da mesma forma. Se eu nasci pecador, se eu me tornei pecador, não porque eu pequei, mas porque eu sou da descendência de Adão, agora pela obediência de Cristo, quando eu creio nele, eu recebo a justiça. Eu acho que o texto é esse aqui, Ingrid. Romanos 5,19. Ele diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, Isso. que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornaram justos. Eu acho que esse pessoal não entende esse texto. Porque, vamos analisar aqui um pouquinho. O homem se tornou pecador porque ele pecou ou porque Adão pecou? Adão pecou. Então teve um representante. Justamente. Então, eu não fiz nada para me tornar pecador. Eu sou pecador por causa de Adão. Então, em Adão, todos se tornaram pecadores. Romanos 3,23, né? Eu brinco o seguinte, que todos nós aqui temos filhos, menos o pastor Ingrid, que vai ter uns 10, né? Em nome de Jesus. Oh, Deus. Mas, quando seu filho nasceu, quando é que ele se tornou pecador?
quando ele cometeu o primeiro pecado, sei lá, com 1 ano de idade, ele cometeu o primeiro pecado. Quando ele cometeu o primeiro pecado, quis pôr o dedo na tomada, fazer uma malcriação, você comprou um bolo, colocou uma velhinha de 1 ano, de um primeiro pecado, e cantou para ele: parabéns, pecador, você se tornou, inaugurou hoje, você se tornou um pecador, porque você cometeu o seu primeiro pecado. Não. Ninguém se torna pecador porque fez algo errado. Ele é pecador porque Adão pecou. Até aqui eu acho que eles até entendem. Eu acho que o que eles não entendem é a segunda parte. Sim. Que eles têm dificuldade de entender. Então o texto diz: assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, ele obedeceu, muitos se tornaram justos. Então, Sim. a pergunta é: quem é nascido de novo hoje? Quem é crente hoje? Ele é pecador ou ele é justo? Se você está em Adão, você é pecador. Se você está em Cristo, você não é pecador mais. Você é justo. Aí a crise na cabeça desse pessoal, que se diz mestre, e eu acho que quem é mestre vai ter mais julgamento, foi Jesus quem disse, Justamente. é essa, entende? Então é o seguinte, meu amigo, eu me tornei pecador sem fazer nada. Agora eu me tornei justo sem fazer nada. Eu não fiz nada para me tornar pecador e não fiz nada para me tornar justo. Alguém pode dizer, aí dá o bug na cabeça, né? Uai, então nada tem a ver comigo? Bingo! Acertou, agora acertou. Nada tem a ver com você. Você teve um representante que te fez pecador e agora tem um representante que te fez justo. Justamente. Então, por isso que é só crer. Quando você crê nele, você se torna justo. Aí é o seguinte, eu continuo pecando? Eu peco ainda? Claro. Sim. Não tem um ser humano na face da terra que pode dizer num único dia, dizer, eu não cometi um pecado hoje. Todos nós Você não pecamos. se tornava justo por cometer um ato de justiça. Da mesma maneira, você não se torna um pecador por... Não se torna, deixa de ser justo por cometer um pecado. Então vamos fazer ironia de novo. Quando é que eu me torno justo? Quando eu faço a primeira boa obra, eu faço um bolo e comemoro, a partir de agora eu sou justo. Não. E esse é o grande problema, porque eles ignoram também aquele texto lá de Gálatas, né? Que é o texto que diz assim, olha só. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, qualquer pessoa que ele entende, ele acha que tem que fazer alguma coisa para se tornar justo, Paulo está dizendo que ele está anulando a graça de Deus. Então, se eu me torno justo, se eu viro justiça, fazendo alguma coisa mediante a lei, por esforço próprio, mediante as minhas obras, então é o que eu faço ou deixo de fazer que vai definir se o meu nome vai estar escrito no livro da vida ou não, porque esse pessoal é o seguinte também, é um escreve e tira do livro da vida o tempo todo o nome, né? Então, se eu estou bem, Deus está tudo certo, sou justo e eu estou salvo. Mas se eu estou fazendo algo de errado ou não estou fazendo nada, eu estou fora. Né? Então isso é um problema sério. Né? Então Paulo está sendo muito claro, eu não anulo a graça de Deus. Anular a graça você de Deus, crê que esse pessoal está anulando a graça. anulando a graça. Mas então ele anula a graça baseada em quê? Quando os olhos são tirados de Jesus, na obra que ele fez, e passa a ser na obra que o homem está fazendo. No esforço próprio. No esforço próprio. Justamente. Isso mesmo. Certa vez, conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa até falou o seguinte, olha, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Aí eu falei, olha, sim, mas quanto à sua salvação, você não é cooperador. Você é cooperador da obra, mas da sua salvação não. E eu vi uma frase que eu também achei muito interessante, que falava o seguinte, olha, você colabora para a sua salvação, assim como Lázaro colaborou para ser ressuscitado. Ou seja, com nada. Você só estava morto ali. Algum morto tem condições de se tornar vivo? Não tem condições, não tem como colaborar com nada. E aí a pessoa não entende, não tem isso, não tem essa clareza que o senhor está falando. Muitos entendem que tem que fazer alguma coisa, tem que contribuir. É como o seguinte, o sacrifício de Jesus foi bom, mas deixa eu colocar aqui uma porcentagem também para poder contribuir e eu então me tornar justo, aquele texto, né?
fictício. Cristo fez a parte dele, deixa eu contribuir também, vou fazer a minha parte. Faça a tua E parte. não é assim que as coisas funcionam. Nós somos justos por causa de Cristo e nada rouba essa nossa posição. Mas muitos irmãos compreendem que tem que fazer alguma coisa. Eu gosto da ilustração bíblica lá do Egito. Eu acho que porque é o seguinte, o olhar desse pessoal está sempre no homem. Eu acho que esse é o grande equívoco. Deus completou a obra, lá na cruz Jesus disse, está consumado, terminado. Então agora eu não tenho que fazer mais nada. Eu tenho que crer na obra da cruz. Eles falam assim, mas... ele fala uma frase aqui que eu achei muito estranha, né? Que a graça que perdoa o pecado passado, mas não te empodera para viver a santidade do presente, algo do tipo, é uma graça... Não pífia. foi graça, Não né? é graça. É. No final das contas, não é graça. Isso que ele Eles quis dizem dizer. isso, Ele até citou um autor, né? Eu não vou aqui reafirmar se o autor está certo ou errado, porque eu não sei de fato qual autor ele está dizendo. Mas a questão é o seguinte, de fato, a graça perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E agora, nada tem a ver com o que eu faço mais. Eu vou dar duas ilustrações, uma bíblica e uma não. Eu não sei se vocês sabem, mas ainda há um grande número de gente com HIV. Muita gente com HIV. Eu sei que porque com os coquetéis que eles fizeram, a pessoa vive uma vida normal, né? Eu não sei se você sabe, mas o HIV, o vírus, ele dá nas glândulas. Ele dá nas glândulas e cai na corrente sanguínea. O que o coquetel faz? O coquetel, você toma ele elimina o poder do vírus antes de cair na corrente sanguínea. Quando ele vai cair na corrente sanguínea, ele já é anulado. Então ele cai na corrente sanguínea, mas já cai sem poder de operação na vida da pessoa. Então a pessoa tem o vírus, mas esse vírus não afeta a sua vida. Sim. Então todos nós, em Adão, ingerimos para dentro de nós o veneno da serpente. Sim. Nós estamos contaminados. Sim. O vírus do pecado está dentro de nós. Mas em Cristo, a natureza de Cristo entrou dentro de nós. Então, quando o pecado agora ele manifesta, ele já manifesta perdoado. Justamente. Porque o Senhor não perdoou meu pecado só do presente. Ele perdoou meu pecado do passado, do presente e ainda os que eu vou cometer, né? Então, a ilustração bíblica que eu ia dizer para você, para a gente discutir aqui, é essa. O olhar desse pessoal está tudo em volta do homem. E o olhar de Deus, não. Está em Cristo. Como nós estamos em Cristo, então nossos atos não são vistos. O que acontece? Lá no Egito, quando o povo foi ser salvo, o Senhor disse o seguinte, vocês vão entrar para dentro das casas, vão matar um cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar nos umbrais das portas. E vocês vão entrar para dentro. E o espírito da morte vai passar. Então, na casa onde tiver o sangue, nenhum primogênito vai morrer. Essa foi a palavra. Sim. Chegou a meia-noite, o espírito da morte passou, os filhos dos egípcios, que não tinham sangue na porta, o primogênito morreu. Mas na casa do povo de Deus, o sangue estava na porta. Agora, vamos ser aqui bem práticos. Vamos ser contemporâneos. Você acha que não tinha um marido brigado com a mulher? Tinha. Dentro da casa? Certeza. Será que não tinha um menino que escorregou o olhar e viu uma pornografia no celular? Será que não tinha um devendo para o outro e não pagou? Um querendo um pedaço de comida, o pedaço do bode, né? Então o que acontece? Cordeiro. Todos entraram para dentro da casa. O sangue foi passado na porta. O que eu estou querendo dizer? Não importa a condição de você lá dentro. O que importa é o sangue na porta. Sim. Tem sangue na porta? Então está tudo resolvido. Então a questão é a seguinte, você está em Cristo, você se tornou justo. Sim. Mas você não é justo porque você faz coisas boas. Você pode até fazer coisas ruins ainda, mas você se tornou justo em Cristo Jesus. Outra coisa é que se a gente vai olhar nos evangelhos, quando Jesus vai curar as pessoas, Jesus não quer saber o que ela fez.
ou checar a vida das pessoas, saber qual pecado ela cometeu, para poder só então liberar a cura. Esse tipo de mensagem que essas pessoas estão pregando por aí é uma mensagem que até para receber cura, você tem que estar com a vida em dias. Você precisa estar bem, você precisa estar frequentando a igreja, você precisa estar dando o dízimo certinho, você precisa estar contribuindo, você precisa estar frequentando. Você não pode estar com a vida errada, porque se você tiver com a vida errada, o Senhor não vai derramar cura, o Senhor não vai derramar prosperidade. Então isso vai gerando vários outros tipos de teologia na vida das pessoas, né? Além dessa da salvação, além da justificação, né? Então isso vai afetando outras áreas da vida. Mas Jesus mesmo não fez isso. Jesus chegava simplesmente e trazia a cura. Ele falava, o que você quer? Né? Qual que é a sua necessidade? Eu quero ser curado. Mas você sabe o que mais chama atenção nisso aí, pastor Alex? É que quem foi abençoado foi só os pecadores. Só os pecadores. Não foi? Só pecadores. Então, eles pregam que você tem que ficar sem pecar. Porque o que eu entendi mais ou menos é isso. Que se eu erro, mas que graça é essa que não me empodera para viver a santidade? Sim. Entende? Sim. A palavra que eles usaram é essa. A graça tem que me empoderar para viver sem pecar. Sim. Só que isso é impossível. Agora, veja, Jesus chega, os que, entre aspas, não pecavam, que eram os judeus, o fariseu, o escriba, né, o mestre, né, não receberam nada de Jesus. Aí você olha para a mulher que foi pega em adultério, esperma escorrendo pelas pernas, entende? Recebeu. Você olha aquela mulher pecadora na casa de Simão, que entrou, e que todo mundo sabia que ela era muito pecadora. O próprio santo, que era Simão, ele falou, ele não é homem de Deus, porque se fosse, saberia quem está aos pés dele, que é uma mulher pecadora. Eu não sei que tipo de pecado era, talvez era uma prostituta, algo do tipo, a Bíblia não diz, só diz que era pecadora, mas veja, ela recebeu. A mulher Ciro-Fenícia, que não era judia, que chegou em Jesus, e tocou na obra, de certa forma mudou o calendário de Jesus, né? Jesus falou, eu vim para os filhos, o cachorro agora não tem vez. E ela falou, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Jesus muda o calendário, ele abençoa. Agora, Jesus só abençoou quem não merecia. Mas parece o seguinte, que eu preciso merecer. Eu tenho que fazer coisas boas, eu tenho que ser justo nas minhas obras, eu não posso pecar. Eles não falam que não deve pecar, mas no comentário que você vê, de A a Z, é o seguinte, você está pecando, isso não é graça. Entende? Sim, sim. Se você pecou, não é graça. A graça te empodera para viver a santidade. Né? E é uma furada também. Uma furada. Estava até ouvindo esses dias também uma ministração, justamente nesse texto que o senhor falou, quando a mulher pega em adultério, né? Jesus fala o seguinte, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos eles foram indo embora, Jesus está no chão escrevendo com o dedo, e aí ele volta, mas cadê os seus acusadores? Ela falou, não ficou ninguém? Ela falou, não. Falou, então, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Mas vamos ser justos, quando Jesus fala, vai, não peques mais, ele sabia que aquela mulher ia voltar, ia pecar novamente, porque nós somos, né, temos essa natureza dentro de nós. Mas muitas pessoas usam isso como um argumento que não pode pecar mais. Uma vez que você nasceu de novo, que você converteu, mas não há esse ser humano na face da terra que não vai falhar mais. Não há esse ser humano que não vai mais passar pelo pecado. De vez em quando nós iremos ter isso. A única diferença é a prática constante, é uma vida no pecado. Obviamente nós não teremos mais uma vida no pecado. Mas isso é uma prática do fariseu, né? Com o mosquito engole o camelo, né? Justamente. É sempre assim. Você percebe quando você olha para essas pessoas, eles têm um olhar muito grande para a santidade, a prática da santidade. Mas como foi colocado, você não olha essa santidade em ninguém que recebeu ali quando Jesus estava aqui. E pelo contrário, certas pessoas que tiveram os maiores privilégios, como Maria, que foi ali à porta do túmulo, né, viu Jesus antes de subir ao Pai. Você percebe aqueles que receberam o milagre. Você olha para a vida dos apóstolos ali no livro de Atos. Aqueles homens não mudaram da noite para o dia. Eles receberam o Espírito Santo, receberam o poder, a capacitação. Mas você percebe que a Bíblia não faz nem questão de mencionar
a vida deles, mas como o Espírito se movia através deles. Mas essa mensagem, às vezes, que quer confrontar com a graça, é que é tipo uma mensagem de santidade, né? É a santidade, e é interessante porque santo é só o Senhor. A Bíblia diz que nós vivemos em santificação, mas santo é só um, que é Deus. Então, inevitavelmente, nós vamos pecar, nós vamos falhar. Eles fazem até seminário de santidade. Né? E é uma santidade que eu produzo. Eu é que produzo essa santidade, não é uma santidade que Deus faz. Mas você sabe de algo que eles falaram lá nesse corte desse podcast, que eu fiquei pensando, meu Deus, mas como que não consegue enxergar algo tão claro na Bíblia, né? E eles falando o seguinte, que no Velho Testamento, se você cumprir a lei, você era abençoado. Aquelas bênçãos lá do Monte Ebal e do Monte Gerizim, bênçãos e maldições, né? Então eles dizem o seguinte, bom, se eu cumprir a lei, eu vou ser abençoado. Se eu não cumprir a lei, eu vou ser amaldiçoado. Então, o que eles disseram é o seguinte, que isso não mudou. Na nova aliança é do mesmo jeito. Se eu cumprir as exigências, eu vou ser abençoado. Mas também, se eu pecar, eu vou colher os frutos disso. Aí, eu fico pensando, para a gente olhar a Bíblia fica tão simples. Então, por exemplo, de fato, no Velho Testamento, quem cumpria a lei era abençoado. Está lá uma lista de bênçãos. Quem não cumpria a lei era amaldiçoado. Está uma lista de maldições que é muito maior do que a lista de bênçãos. Ok. Mas o que mudou em Cristo? Jesus falou o seguinte, eu não vim revogar a lei. Eu vim cumpri-la. Então, se ninguém conseguiu cumprir a lei, que eu acho que é um grande equívoco deles também, porque eles falam que a lei, Deus deu a lei para cumprir. Depois nós vamos voltar nisso aí. Mas o que acontece? Então, Cristo cumpriu a lei. Então, sobre Cristo, tem bênção ou maldição? Bênção. Certo? Agora, a Bíblia diz que todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, eu não preciso cumprir nada. Nem meu foco está nisso. Cristo cumpriu. Todas as bênçãos estão sobre Cristo. E eu estou em Cristo. Sim. Então as bênçãos estão sobre mim. O meu irmão, meu representante, aquele lá de Romanos 5,19, ele cumpriu a lei. Então para ele está reservada as bênçãos. Como ele é o meu representante, sobre mim está reservado. Por que eu estou falando isso? Porque houve uma brincadeira nesse podcast, dizendo o seguinte, eles querem a bênção, mas não querem a maldição. É claro que não, a maldição foi cancelada. Foi cancelada, Paulo diz isso claramente. A maldição Jesus levou na cruz. O Senhor cancelou tudo isso. Será que o poder de Cristo na cruz é tão fraco a ponto de a Bíblia dizer que ele levou a nossa maldição, mas agora se eu errar eu continuo amaldiçoado? Uai, e se Jesus, quando Jesus levou, não funcionou, e agora eu pego, e vem a maldição de novo, como é que essa maldição vai embora, meu Deus? Se o sacrifício de Jesus... Cristo não resolveu, o nosso sacrifício vai resolver. Rapaz, complicado. Essa que é a grande questão. Porque... Então, aí o que eles ensinam é o seguinte, é você que tem que ser santo. Por isso que eles fazem seminário de santidade. Você tem que ser santo. Agora, não estou questionando em que poder você é santo. Eu estou questionando o seguinte, que não importa se você é uma ovelha suja ou limpa, você é ovelha. Mas também, o porco, não adianta ser um porco limpo. Ele é porco do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer? Nós éramos pecadores. O Senhor nos trouxe lá na cruz, quebrou a maldição, levou a maldição no nosso lugar, para que eu hoje recebesse a bênção. Então, mesmo que eu seja uma ovelha, que ainda tem alguma sujeira, algum pecado, e não tem quem não tem, eu sou abençoado do mesmo jeito. Escravos têm dificuldade com a liberdade, né? Eu acho que a pessoa, ela vive debaixo da escravidão da lei. Quando ela tenta sair dessa escravidão, ela não consegue. Você olha para o povo, quando saiu do Egito, eles, assim, constantemente queriam voltar para o Egito.
Queria um jugo. Queria as coisas do Egito, queriam voltar, que ficavam falando, né? Ah, saudade dos pepinos, foi pra cá que você trouxe, vamos juntar um povo, vamos voltar. E Deus dando um novo alimento, que era o maná, que lá na frente vai dizer que era Cristo, para poder, para que eles entendessem que agora eles eram um povo livre. Tanto é que quando eles chegam ali diante da entrada de Canaã, eles são reprovados e Deus muda toda uma geração que vai ter ali, né? Josué e Caleb sendo os percussores. Eu acho interessante, um dia eu falei isso, e eu vi isso e me marcou muito, né? Que Moisés foi um homem mais manso da terra, mas um homem referencial, conversou com Deus face a face, mas um dos melhores homens que já existiu não entrou em Canaã, que era a terra prometida. Só quem pôde entrar em Canaã, introduzir o povo em Canaã, foi Josué. E Josué aponta para Jesus. Ou seja, a lei não consegue levar uma pessoa a viver a vida abundante. Pastor Ingrid, a lei condena o melhor dos homens. Isso condenou mesmo. Moisés. Essa era mas a graça justifica o pior dos homens. Essa era a frase. Eu acho que é isso que o povo não entende. As pessoas não entendem. Entende? Aonde está a nossa posição em Cristo? O olhar não é sobre nós mais. Nós fomos revestidos da pele do Cordeiro lá no Éden. O Senhor fez a vestimenta da pele do Cordeiro e vestiu Adão e vestiu Eva, dizendo: vocês agora, quem olhar para vocês não vai ver vocês, vai ver o Cordeiro. Pastor, eu acredito que algumas pessoas têm uma certa dificuldade que eu tenho em um outro contexto. Então, por exemplo, o pastor Ingo me chama para almoçar na casa dele. Neto, vem almoçar aqui em casa. E aí, eu falo: o que eu preciso levar? Leva uma bebida? Leva uma sobremesa? Ele: não precisa levar nada. Eu falei: não, mas eu preciso levar alguma coisa, deixa eu levar. Não, tá tudo certo, tá tudo pronto. E, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade de comer na casa de alguém e não contribuir com alguma coisa. Chega no dia do meu aniversário, eu fico constrangido. As pessoas querem me dar alguma coisa. E aí: pastor, o que eu posso te dar? E eu fico, às vezes, constrangido. Nós temos uma certa dificuldade. Mas no que se diz respeito à salvação, essa é a dificuldade que as pessoas têm de entender que foi pela graça. Que é pela graça. E acaba que as pessoas querem tentar convencer a Deus e até as outras pessoas que nós precisamos contribuir com essa salvação. E esse ponto de realmente querer colocar a mão, de achar que às vezes não foi completo, é o que atrapalha muitas pessoas de entenderem. Mas tem algo que eles falaram que me chamou muita atenção, dizendo o seguinte, que a lei permanece. Desde em Gênesis, porque de fato em Gênesis 26, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala, Deus dizendo que Abraão cumpriu toda a lei e todos os mandamentos de Deus, né? Mas a lei só foi dada a Moisés lá na frente, né? Então, assim, de fato a Bíblia diz que a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque a lei é o caráter de Deus, então a lei é eterna. Sim. Ela é eterna, ela é boa. O que não é bom é o sistema da lei que foi dado através de Moisés. Eu não sei se vocês recordam, mas, por exemplo, a maneira de Deus tratar o homem do Egito até o Sinai é totalmente graça. Não tem lei. Veja, esse povo murmurou lá no Egito. Reclamou. Deus tirou eles de lá. Chegou de frente do Mar Vermelho, esse povo, sabe o que eles disseram? Não, nos trouxe aqui para nos enterrar aqui, porque não tinha tanto lugar para enterrar tanta gente lá no Egito. Deus abriu o mar. Eles atravessaram através das águas. Chegou do outro lado, tinha um lago de águas chamado Mara, amarga. E eles murmuraram de novo, sendo que Deus acabou de fazer um grande milagre ali, abrindo o Mar Vermelho. Transforma a água amarga em água doce. Eles bebem. Chega lá na frente, eles reclamam que estão morrendo de sede. Deus faz água sair da rocha. Ou seja, o tempo todo esse pessoal está errando. O tempo todo esse pessoal está pecando, murmurando. O que Deus faz? Não tem uma condenação sobre eles. Não tem. O Salmo diz que não tinha um enfermo. Diz que as sandálias não se gastavam, a roupa não gastava. Os velhinhos tinham disposição de caminhar no deserto. Morreu. Ninguém morria. Por quê? Porque era graça. Mas, lá em Êxodo 19, se eu não estiver enganado, 19. Eles disseram para Moisés, né? Moisés, fale você com Deus. Nós não queremos. E tudo que Deus falar, nós faremos. E nesse momento, parece que os céus mudaram. Deus falou: Moisés, sobe no monte e eu vou dar as tábuas das leis. Naquele dia Deus falou: ninguém chega perto do monte.
Não tinha esse ambiente. Não tinha. O que mudou? Ninguém chega perto do monte. Se chegar, vai morrer. Só Moisés subiu. Deus estava no meio do povo. Só Moisés subiu. E aí agora o povo é separado de Moisés e Moisés está na presença de Deus. Quando Moisés desce, esse pessoal está adorando um bezerro de ouro. A Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 pessoas morreram num dia só, num ambiente que não tinha morte. O que mudou? A lei foi dada. Sim. Agora, o que eles não entendem, que eu estava vendo? Eles dizendo o seguinte, que a lei foi dada para o homem cumprir. É doido. Se o homem Agora, cumprir a se lei, ninguém é Deus, né? conseguiu cumprir, por que Deus é como se você falasse assim, Deus é mau. Então eu vou te dizer o que eu penso. Deus pegou e falou o seguinte, tudo que eu falar, vocês vão fazer? Então faz. A lei foi dada para quebrar a arrogância do homem. Então, a lei... Achar que consegue. Eu acho que a lei foi dada por dois princípios básicos. Primeiro, para mostrar quem é Deus. Aquela lei é o caráter de Deus. Sim. A santidade. Por isso que a Bíblia diz que a lei é boa. Mas ela foi dada também para mostrar que o homem é incapaz. E mais, que ele precisa de um Salvador. Isso. Poderoso. E se o homem conseguisse cumprir a lei, o Não caráter de precisava Deus, de Jesus. ele era Deus, velho. É. Eu acho que assim, o entendimento das pessoas, às vezes, na simplicidade do evangelho é esse. Por que Jesus cumpriu a lei? Porque Jesus é Deus. Que ele é Deus. Como o senhor falou, se a lei é o caráter de Deus, só Deus consegue fazer aquilo. Isso. Agora, quando o homem tenta fazer aquilo, é igual, é para quebrar, é para não conseguir, e para que o homem busque a graça de Deus. Se alguém consegue ser santo, só Deus é... a Bíblia diz que só Deus, Senhor, é santo. Então, se alguém consegue ser perfeito, só Deus é perfeito. Então, a lei veio para mostrar isso. Eu não consigo. Então, se a minha bênção depende da minha obediência, eu jamais vou conseguir. Por isso que eu preciso clamar por graça, né? Então, vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é o que esse pessoal precisa responder. É possível alguém chegar na graça sem antes passar pela lei? Boa. Uai, segundo Paulo, a lei ela serviu de aio, né? De instrutor. Né? Então não é possível. Então, você tem que passar pela lei. Talvez esses irmãos, eles vão chegar lá. Isso. Os olhos vão se abrir, eles vão chegar lá. Mas hoje eles ainda exaltam a lei, né? Eu digo o seguinte, o Joseph Prince diz algo, né? Que você tem que exaltar mais Cristo ressurreto do que Adão caído. As pessoas exaltam mais o Adão caído do que Cristo ressurreto. E o problema dessa visão aí, chefe, é que se você observar, ela vai acabar produzindo gente hipócrita. Sim, porque ele não dá conta de viver. Ele não dá conta e aí ele tem que fingir. Tem que fingir. Tem que fingir, uai, porque é a única coisa que vai trazer autoridade para ele. Esse que como diz, os fariseus, né? Eu não preciso conhecer ninguém, mas alguém que diz que é possível viver essa santidade aí hoje, é hipócrita. É hipócrita. Por quê? Porque o que ele está pregando, isso só tem duas explicações. Ou ele vive debaixo de maldição, ou ele não tem pecado. Que a gente sabe que é mentira. Nenhum dos dois. Não procede nenhum dos dois. Mas se ele entende que pecar traz maldição e juízo sobre as pessoas, então ele tem que afirmar que ele não tem pecado para ele estar falando aquilo. Só que isso é mentira. A gente sabe que é mentira. E aí é o que... Deixa eu ver, foi lá em 1 João, né? Que ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É mentiroso. É mentiroso. Então nós temos que entender que todos nós temos falhas. Então, se todos nós temos falhas e a maldição vai vir sobre nós e nós não estamos livres da maldição, então não tem ninguém na face da terra que esteja mas eu acho que eles livre. misturam, o que eles misturam é maldição de consequência. E eu acho que eles acham Também. que essas coisas são a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu matar alguém, claro que eu vou pagar pelo meu crime, isso é a consequência. Entende? Eu vou para prisão, eu vou receber um processo. Se eu roubar alguém, eu vou ser preso. Isso é a
consequência. Consequência. Mas eu não tenho mais a maldição. O que que era a maldição? A espada não vai sair mais da minha casa, né? Se eu matar alguém, eu vou ser morto também, entende? A bênção e a maldição e até a terceira e quarta geração. A doença fica Sim. passando de pai para filho. Exato. Agora, o que eles têm que diferenciar, que eu acho que não há essa diferença, é essa questão. Entende? Agora, eu acho que uma das coisas que pega para muitos deles é esse entendimento do poder da lei, né? Então, por exemplo, Paulo faz questão de mostrar uma ilustração poderosa demais em Romanos 7, quando ele fala o seguinte, ele citando sobre o casamento, né? Sim. Uhum. Aí ele fala o seguinte, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ou seja, a aliança do casamento é até que a morte separe. Sim. Mas, então, houve uma separação ali. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas morrendo o marido, ela pode contrair nova aliança, novo casamento. Só que aí Paulo chega e dizendo o seguinte, eu não estou falando de casamento. Ele está falando das alianças. Sim. Então, por exemplo, nós estávamos debaixo da aliança da lei. Eu digo e concordo com eles que a aliança que a lei é eterna. Sim. Ela não morre. Por quê? Porque é o caráter de Deus, Deus é eterno, então não tem como o caráter de Deus morrer. Então a lei é boa, é eterna. Então, o que Deus faz? Não pode matar a si mesmo, para que nós venhamos ter uma outra aliança. O que ele fez? Em Cristo ele nos matou. Sim. Então, uma vez eu e você mortos, nós podemos agora ter uma nova aliança, um novo casamento, não mais com a lei, agora com a graça. Amém. Entende? Poderoso. Então, assim, só que eles dizem, não, a lei permanece. E Não, permanece, tá certo. Permanece. Não permanece para Pra quem nós. nasceu de novo. É. Para quem nasceu de novo, ele contraiu nova aliança. Então, eles falam, o que mudou? Não mudou. Porque você tinha que obedecer no velho, tem que obedecer no novo. Não mudou. Mudou. Paulo está dizendo que mudou. Eu não sei se... E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Pronto. Pronto. Então, eles perguntam, o que mudou? Ah, mudou tudo. Mudou tudo. Eu não vivo mais debaixo da lei. Entendeu? Eu não tenho obrigação nenhuma de cumprir a lei, porque Cristo cumpriu no meu lugar. É isso. Então, essa posição, eles... E que as pessoas tinham que entender que a lei é para o judeu, né? A gente não deveria nem estar tendo essa conversa, porque nós somos gentios. Então, a grande ali conflito que você vê nas epístolas de Paulo e em Atos é isso. É o judeu tentando colocar para o gentio a lei. Porque o judeu nasceu debaixo da lei. Ele é de uma tribo, ele tem toda a sua história. Mas os gentios se convertiu, ele não tinha lei nenhuma. Ele tinha lei, ele tinha os outros deuses, era pagão. E agora os judeus queriam lá e implantar o judaísmo para eles. Paulo falou, não, peraí. Pelo contrário, vocês estão ligados. Agora é uma nova aliança, é Cristo. E você percebe esse tempo todo esse conflito, esse conflito do Novo Testamento é esse. É os judeus que se converteram tentando levar os gentios a viver o judaísmo. Então, hoje, para nós, a lei não deveria nem ser nem tocar. A gente deveria olhar e falar, nossa, foi assim, e nós deveríamos ir à nova aliança. Claro que ela vai mostrar toda a aliança, toda a história do povo de Deus. Mas nós não estamos debaixo da lei, nem por nascimento e nem por legalmente. Então, eu acredito o seguinte, eu quero ouvir vocês, né? Mas, de fato, todos nós somos filhos de Abraão, né? Porque somos da fé. Sim. Isso. Não é? Sim. Todos nós somos de Abraão. Então, não tem como negar, eu acho que não há discussão nisso, né? Nem para nós, nem para esses irmãos que nós estamos discutindo sobre eles aqui, que tem esse pensamento da lei. Todos nós somos filhos de Abraão, somos o povo da fé, o justo viverá pela fé. Isso não há discordância. Mas a questão é que Paulo fala o seguinte, que Abraão teve duas esposas. Ele teve Agar e teve Sara. E aí ele fala o seguinte, que Sara representa o Monte Sião.
o povo celestial. E Agar representa a lei. Isso. Então, de fato, todos nós somos filhos de Abraão. A pergunta que se faz a todo cristão é: quem é sua mãe? Agar, a lei, ou Sara, a graça? Então, como que Ismael nasceu? Fruto do esforço humano de Abraão e Agar. Como que Isaac nasceu? Fruto de uma promessa. Da fé, Sem fazer Da fé. nada. Da fé. Sem fazer nada. Nem seminário de santidade, nem seminário de... Capacitação, mentoria. Você está me entendendo? Aonde que está a questão? De fato, nós estamos todos alinhados em Abraão. Sim. Mas parece que a nossa mãe é diferente. Sim, sim. Parece que uns, a mãe dele é Sara, e outros, a mãe deles é Agar. E eles fazem questão de estudar, de escrever livros, para mostrar que de fato tem que viver debaixo de Agar. Tem algo que você tem que fazer, tem algo que você tem que se esforçar, para que você seja filho de Agar. Meu Deus, Sim. é tão melhor ser filho de Sara. Interessante do senhor falando aí, né? Porque nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos de Moisés. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é o Deus de Moisés. Claro, ele é Deus de Moisés, mas assim, Deus Não se apresentou assim, não né? se apresentou assim, né? Então você percebe que o chamado em Abraão é um chamado totalmente, né, na promessa. É um chamamento, vem de Deus, é Deus que chama, é Deus que começa. E você não percebe nenhuma menção a Moisés no sentido de nós sermos da descendência. É igual da mesma coisa da tribo, né? Jesus veio da tribo de Judá, não da tribo de Levi. E quando você olha para Melquisedeque, você percebe que Melquisedeque, né, o Senhor Jesus é sacerdote, veio da segunda ordem de Melquisedeque. Quando você olha também, lá no Antigo Testamento, o Senhor fala que restauraria o tabernáculo caído de Davi. Então você vê que não há menções ao que Moisés fez. Claro, a lei é eterna, mas era para mostrar a incapacidade do homem a lei, né? E reforça ainda mais o que o pastor Mauro falou, dos evangelhos, de todos aqueles que se aproximaram de Cristo. Todos que se aproximaram pela lei, o jovem rico, eu tenho guardado, né, desde sempre tudo, os mandamentos e tudo mais. Aí o Senhor coloca em xeque justamente o principal, né? Quando colocou o dinheiro nessa questão de ser um Deus, ele já não quis abrir mão de tudo. Todos os outros fariseus que se aproximavam de Jesus também eram sempre negados, mas reforça aquilo que nós já falamos aqui. Quando é pela fé, é interessante que até o Senhor se manifesta, não é só mais a pessoa que quer, o próprio Jesus quer. Tem uma hora que ele pergunta, uma pessoa que precisava de cura, né? Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Aí Jesus falou, eu quero. A partir de agora já é uma questão de crer, da bondade de Deus, né, do favor de Deus. E todos aqueles que se achegaram a Cristo, confiados como os filhos de Agar, foram todos reprovados, não alcançaram milagre, não alcançaram nada, mas todos os outros foram muito abençoados em todas as suas necessidades. Não, pastor Neto, vamos voltar nessa história aí do jovem rico, porque para mim, Deus é cômico. E Jesus também. Porque eu acho que essa história tem a ver com esses irmãos que querem ainda dizer que faz algo, que cumpre algo, que pode, entre aspas, né, dessa santidade que eles pregam, né? Eu gosto dessa história porque, assim, esse jovem chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer? A pergunta é essa, o que eu tenho que fazer? Para seguir, para ser discípulo. Aí Jesus, eu acho que Jesus está sendo irônico. Ele vai, cumpre os mandamentos, meu amigo. Entende? Ele falou, o quê? Mandamento? Eu cumpro desde a infância. Cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus faz um desafio para ele. Fala, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Eu sei que a maioria dos irmãos ouve essa história e lê esse texto e não tem noção do que Jesus está fazendo. Mas eu queria esclarecer o que Jesus está fazendo. Então, se eu perguntar, já perguntei na minha igreja, e eu acho que qualquer pastor que perguntar vai ter uma grande decepção, perguntar qual que é o primeiro mandamento. Então, se você perguntar, você vai ver a decepção que é. Todo mundo que você pergunta, qual que é o primeiro mandamento? Eles falam, amarás o Senhor teu Deus. Mas não é esse. Primeiro mandamento de Êxodo, não terás outros deuses além de ti, não os adorarás e não farás imagem de escultura, tá lá, esse é o primeiro mandamento. Sim. O que Jesus fez com ele? É de dar risada. Falou, você cumpre todos os mandamentos? Então vamos fazer um teste do primeiro. Vamos ver se você cumpre tudo mesmo, né?
Então, o único que disputa com Deus como Senhor é o dinheiro, o mamão. Ele falou, então faz o seguinte, já que você cumpre todos os mandamentos, e o primeiro mandamento é adorará somente a Deus, pega o seu Deus, vai, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia diz que ele foi embora triste, ou seja, ele foi reprovado no primeiro mandamento. Então, será que esses irmãos não entendem que todas as vezes que eles quiserem fazer algo para agradar a Deus ou para se tornar santo, eles vão voltar tristes e abatidos para casa como esse jovem rico? Porque ninguém tem essa condição. E o senhor percebe que é a mesma coisa que Deus fez lá em Êxodo 19. Né? Ou seja, o povo bateu no peito e falou, pode falar que eu faço, o que eu tenho que fazer? Então, toda vez que você fala o que eu tenho que fazer, o Senhor vai vir com a lei. A história se repete, né? A história se repete. Então, o que aconteceu em Êxodo com o povo, É o jovem rico foi reprovado mesma também. coisa. Poderoso. É. Agora, uma coisa que o senhor estava falando, quando o senhor falou de Agar e Sara, eu acho interessante, porque eu estava estudando esses dias sobre isso, e quando Paulo cita lá em Gálatas sobre os dois montes, e que cada um representa, né, as duas esposas de Abraão, quando ele cita Agar, ele fala que Agar representa o Monte Sinai, que é onde foi dado a lei. Mas ele fala um complemento, ele fala na Arábia. E aí, eu estudando essa palavra Arábia, ou árabe no original, ela significa mistura. Toda pessoa que está na lei, ele está misturado. Ele pega muitas vezes essa mistura. Ele tenta colocar a graça, mas ele sempre mistura com... E é isso, basicamente, que Paulo está combatendo aqui no livro de Gálatas. Ele está combatendo a mistura. Não necessariamente alguém que viva inteiramente na lei. Porque é mais perigoso alguém que está misturando. Mas, pastor Alex, você está com um copo aí tomando água. Sim. Certo? Essa água aí é Indaiá. Não deve ser uma água assim com um pH tão bom e tal. Vou até beber aqui. Mas suponhamos que esta água aqui fosse uma Perrier, uma água muito boa, né? E você coloca aí, sei lá quantos ml cabe esse copo, uns 200 ml? Por aí, né? Por aí. Então você coloca 200 ml de água Perrier, com pH muito bom, né? Uhum. Deve ter água melhor do que a Perrier. Estou citando a Perrier porque na minha pobreza aqui é que eu conheço. Lembrou. Então você coloca 200 ml de água Perrier. Mas aí eu vou aqui no vaso do nosso estúdio e pego 7 gotinhas de água do vaso sanitário e coloco aí no seu copo de água Perrier de 200 ml. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você beberia? Não, de jeito nenhum. Por quê? Nenhuma gota. Por quê? É 200 ml de água Perrier, só tem 7 gotas da água do vaso. Porque contaminou, né? Então, você percebe que não adianta nada você dizer, esses irmãos dizerem que crê na graça, e depois pegar 7 gotinhas de lei e jogar dentro. Ele estragou tudo. O Tiago chega a dizer o seguinte, se você quer andar na lei e você errar em um ponto, você é réu de todos. Porque 7 gotinhas vai contaminar todo o evangelho. Todo o evangelho. Todo o evangelho. Eu digo o seguinte, que esses irmãos que querem se justificar com a sua própria santidade, como Abraão e Agar, é como uma pessoa que é o seguinte, o homem está afastado de Deus e ele quer retornar para Deus. Ele quer voltar. Isso aí o homem já entendeu, todos nós sabemos, a humanidade está afastada de Deus. Então ele quer voltar para Deus. Então ele fala, não, Deus está lá no céu, eu preciso ir para Deus. Então ele vai aprender a pular. Aí alguém aí consegue pular 1 metro. Pula 1 metro. Fala, tá longe demais. Mas aí vem alguém aí, consegue pular, sei lá, 3 metros de altura. Né? Um cara poderoso. Ele pulou mais do que o outro. Né? E ele fala, nossa, eu quase cheguei, né? 3 metros. E aí vem o cidadão que consegue pular com vara. Né?
ia ter até um treinador aí, um mentor que consegue treinar um monte de gente, capacitações inteiras de como pular, saltar com vara. E o cara consegue pular, não sei qual é o 9 máximo. metros. 9 metros, salto com vara, né? Acho Aí ele que fala, é não, eu tô mais perto do que quem pulou 1. Eu tô mais perto do que quem pulou 3. Agora eu te pergunto o seguinte, alguém vai conseguir pulando chegar até Deus? Não. Jamais. Não vai. Então, pulando 1 ou pulando 9, você nunca vai conseguir chegar até Deus. Todos estão reprovados. Você nunca vai conseguir ser santo. Você nunca vai conseguir um bom padrão. Se você tentar e for reprovado em 1, você for reprovado em 10. Ou seja, é impossível o homem chegar a Deus pelos próprios méritos. O que Deus fez? Desceu. Deus desceu. Para quê? Para justificar o homem. Para que o homem não precisasse fazer nada. Ele mesmo... Ele veio para o mesmo plano do homem, né? Sim. O homem não precisa pular nenhum. Ele está acessível. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, você percebe que todos estes que estão na lei, eles vão crer em perca de salvação? Sim. 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 Porque é o seguinte, eles dizem, que eu acho que também é um equívoco, né? Eles dizem que a salvação é pela graça. Mas manter ela, Pelo esforço, pelas obras. você não pode ter erro, senão você vai perder sua salvação. Agora veja, se o sacrifício de Jesus é poderoso, lá na cruz é poderoso para me dar a salvação, será que ele não é poderoso para manter a salvação na minha vida? Sim. essa é a grande questão, né? Eu tenho um texto de Gálatas, acho que é em Gálatas que Paulo confronta justamente isso, né? Ele fala que vocês começaram na graça e agora vocês estão querendo continuar de outra forma, no esforço, na lei. Então não condiz isso. E essa é exatamente a exaltação. Eu penso que esse tipo de mensagem de visão, eles têm que até, de certa forma, ignorar o livro de Gálatas. Porque Gálatas bate demais Mas nesse você sabe tipo de o que visão. eles fazem para voltar em você? Eles ignoram o livro de Gálatas e vão para o livro de Hebreus. Por quê? Então, eu estava vendo esse irmão lá no podcast citando Hebreus. Aí ele fala que o juízo vai começar pela casa de Deus. Bom, a primeira coisa que um pastor tem que saber é que o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus. Sim. Justamente. E que a casa de Deus ali não é a igreja, é Israel. Então, assim, será que é difícil perceber isso? Parece assim, que eles tentam buscar provas de todos os jeitos para justificar o argumento da lei. Então eles ignoram os livros que dizem, como você está dizendo aí de Gálatas, mas correm para Hebreus, que nem é para nós, é para os hebreus. Entendeu? Isso. E o que é interessante também é porque os Gálatas, se você olhar num contexto histórico, eles eram uma igreja que tinham muitos judeus. Mas Paulo está falando para eles ali num contexto de igreja e não no contexto de judaísmo, né? Ele está confrontando eles no retorno para a lei, mas como igreja. E aí isso que é importante porque se aplica a nós. Porque quando nós queremos viver pelo esforço próprio, quando nós queremos viver, né, baseado na nossa força, ou continuar a obra, e aí existe uma interpretação errada também, que eles acham que o termo ser cooperador de Cristo é cooperar agora, né, eu tenho que ajudar Deus a me abençoar, eu tenho que ajudar Deus a me tornar santo, eu tenho que ajudar Deus a manter a minha salvação, porque Deus não dá conta sozinho. Então esse é um problema sério que Paulo realmente vem confrontando, e ele diz isso: olha, vocês começaram na graça e agora vocês estão retrocedendo, de Cristo vos desligaste, vós que estáis querendo sair da graça e ir para a lei. Sobre essa questão da salvação é interessante, que se a salvação fosse pelo menos por pelo menos uma obra, o ladrão na cruz não teria sido salvo. Porque ele não fez nada. A única coisa que ele fez não foi deu tempo crer. de fazer nada, né? Ele estava amarrado numa cruz, né? Então eu acho que isso é importante, né? Se a salvação pela obra, como que ele foi salvo? Ele não teve obra nenhuma, ele só creu. Mas vocês não creem que às vezes essa mensagem é em função de gerar um tipo de medo nas pessoas? Com certeza. Eu acho que o que eles pensam, que cativa as pessoas na igreja,
que cativa as pessoas servindo a Deus é um certo medo, né? Eu gosto daquele texto que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que eles interpretam esse amor de maneira errônea, porque eles acham que é o nosso amor para com Deus. E eu não acredito que seja, né? O verdadeiro amor não é o nosso para com Deus. O verdadeiro amor é o de Cristo, né? O Senhor, Esse é o verdadeiro, o né? Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho lá na cruz, né? Quando eu entendo o amor de Deus, porque eu acho que o que eles nos acusam é isso, que se eu creio na graça, eu vivo na graça, eu vou viver no pecado. Sim. Mas é o contrário. Quando eu entendo o quanto eu sou amado, o quanto Ele me ama, o que eu vou fazer a palavra aqui é o seguinte, eu vou revidar, não. Eu vou retornar isso, né? Eu vou retornar isso amando a Deus também. Reagir, né? A minha reação é essa. Entende? Então não é que alguém fala, o mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas veja, a Bíblia também diz, acho que em 1 João, se eu não estiver enganado, que hoje o mandamento é esse, que creiais. Que creiais. O que nós precisamos hoje é crer. Uma vez que você crê no amor de Deus por você, é inevitável. Você é constrangido com tanto amor que você vai amar a Deus também. Sim, justamente. Mas o amor deixa de ser um mandamento e passa a ser uma resposta. Né? Uma resposta. Pastor, tem uma das coisas que me entristece no nosso meio é ver irmãos achando que o comum e o melhor da vida cristã é você viver nessa aflição, nesse temor, né? Nesse medo de se eu falhar uma doença vai vir, posso perder minha salvação. E muitas pessoas acham que o comum da vida cristã é essa agonia, é aquele negócio de dormir assustado e acordar cedo, e se eu não tomar cuidado o diabo vai me pegar, tem uma brecha ali que pode me alcançar, e muitas pessoas pregam isso, mas quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que a vida cristã não é uma vida cristã de você viver atemorizado, com medo de alguma coisa, não. Você descansa que o Senhor está te guardando, você descansa que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua casa está nas mãos do Senhor. E quando você tem essa revelação do que o senhor estava falando, desse amor de Deus, aí sim que você consegue ter boas noites de sono, aí que você consegue realmente descansar. E levando em conta o livro de Hebreus, por exemplo, que o senhor citou, tem um texto em Hebreus, inclusive, que é interessante sobre essa salvação definitiva. Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, a salvação é uma salvação definitiva, e essa salvação definitiva te leva a descansar, e não de uma agonia de ficar correndo de um lado para o outro. Uma hora eu sou salvo, uma hora eu não sou, uma hora eu tenho a bênção, uma hora eu não tenho. Não tem coisa pior do que você não ter certeza da sua salvação? Horrível. Terrível. Meu Deus do céu. Eu estava vendo uma piadinha, me mandaram um vídeo, que um senhor bem simples, eu não sei, ele deve ter falado algumas coisas antes, mas ele falou assim, não, agora eu descobri que a pior coisa que tem é ser crente. Você viu isso? Acho que eu mandei pro senhor. Foi você que me mandou? Mandei. Aí ele falou o seguinte, eu descobri que agora a pior coisa que tem é ser crente. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode errar, ainda corre o risco de ir pro inferno. Pesado. Ou seja, é uma piada, mas é o que esse povo crê. Você vive mal, atemorizado o tempo inteiro, corre o risco o tempo inteiro, ainda pode ir pro inferno. Pelo amor de É Deus. interessante que uma das expressões da igreja no Novo Testamento é a noiva, né? A igreja é a noiva do Cordeiro. Então é muito estranho você, né? Meio esquisito Deus querer casar com uma noiva e falar para ela, você tem que me amar, você tem que me amar, né? E forçar isso. Pelo contrário, o Senhor mostra o amor a essa noiva, né? Você olha lá no livro de Cantares, ele vai mostrar essa representação do noivo e da noiva e da paixão. Agora, não se produz a paixão por meio da lei. A lei, ela produz medo, né? Medo de Deus. Nós todos aqui somos casados. Então, por que você beija a sua mulher? Porque está escrito. Beijará a sua mulher todos os dias. Sempre que sair para o trabalho, dá um beijo. Entende? Não, você beija porque é uma expressão de amor, de carinho. Entende? Você cuida da sua família. Não é porque está escrito que tem que cuidar. Entende? Então, as pessoas, elas querem viver baseado na lei. Então, a impressão que eu tenho que é o seguinte, é mais seguro viver aprisionado.
As pessoas querem que você diga. É comum as pessoas irem aconselhar comigo e sair frustradas. Por quê? Porque elas chegam e falam, não, porque eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Eu falo, ué, irmão, se você tomar esse caminho, o resultado vai ser esse. Se você tomar o caminho, o resultado vai ser esse. Aí ela sai frustrada, porque tipo assim, o que ela quer? Que eu diga para ela o que ela tem que fazer. Entende? Parece que as pessoas querem viver debaixo de um certo jugo da lei. Né? Algo que diga pode, não pode. Então eu estava vendo aí, tem um pastor famoso na internet que foi respondendo perguntas, né? 80% das perguntas é pecado? Posso fazer isso, né? É pecado isso? Pode ou não pode? Tá certo ou tá errado? Pode fazer tatuagem? Pode beber? Pode ir no motel? Pode... Tudo isso baseado sempre no pode e não pode. O que eles não entendem é que lá no Éden tinha a graça e tinha a lei. Qual que era a graça? A árvore da vida. Qual que é a árvore da lei? Do conhecimento do bem e do mal. Como é que é? Pode ou não pode? É pecado ou não é? Entende? Eu posso vender ou não posso vender? Eu posso comprar ou não posso comprar? Eu posso beber? Eu posso ir na festa? Eu posso ir no show? Eles querem saber. Só que é o seguinte, para passar para vocês aqui, para a gente encerrar, não sei se vocês sabem, mas já passou 1h10. Meu Deus. É mesmo? Então, assim, Jesus, não sei se foi Jesus, talvez eu me equivoque aqui, mas hoje a lei que está no nosso coração é a lei do Espírito e da vida. Tem uma lei. O Senhor escreveria a lei no nosso coração, mas não é a lei de Moisés mais. É a lei do Espírito e da vida. Eu vou andar agora pelo Espírito e pela vida. Eu não preciso saber mais o que é certo e o que é errado. Eu preciso saber o que é Espírito, o que é vida. O Espírito está me conduzindo. Isso aqui vai gerar vida ou vai gerar morte? Então, uma pergunta comum que as pessoas fazem é o seguinte: pode ouvir música secular ou não? Não é? Pastor, essa questão, só voltando rapidinho para fugir aqui o pensamento. Se eu falar das pessoas ficar perguntando, pode, não pode, pode ou não pode. É interessante que lá no começo a gente falou que a lei foi dada como aio, né, o tutor. Então, crianças vivem assim, perguntando se pode ou não pode. Crianças, elas não tomam decisão, são os pais que tomam decisão por ela. Então, parece que a vida na lei, ela é uma vida sem uma maturidade cristã. Então, parece que é muito confortável. Por quê? Porque eu não ouço de Deus. Fale de Deus com Moisés e Moisés fala com a gente. Né? Parece que a lei sempre quer levar você a ficar distante e as regras serem intermediário. Mas a graça não, a graça é uma maturidade, é um relacionamento com Deus onde você vai entender. Aí entra essas questões, pode ou não pode? Uai, o Espírito vai me conduzir dentro da palavra a viver o melhor de Deus. Justamente. Né? Amém. Glória a Deus. É verdade. Tem um texto que eu quero ler ele aqui, que ele está lá em Gálatas, que ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Traduzindo, porque tem muita gente que não sabe o que é circuncisão e incircuncisão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nem o que você faz, nem o que deixa de fazer tem valor algum diante de Deus. O que tem valor é a fé que você tem em Cristo. Então, isso que tem que estar no nosso coração. Por quê? Porque aqui era um contexto judaico, óbvio, por isso que ele usou o termo circuncisão e incircuncisão. Mas para nós tem que estar entendido. É o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Isso não tem valor diante de Deus. Então, as pessoas sempre ficam em função disso. Então, como eu disse, nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Então, pode ou não pode ouvir música secular? Veja, é pecado? Não. Não é pecado. Aí quando a gente fala isso, as pessoas ficam em crise. Como não é pecado ouvir música secular? Não é. Agora, não é uma questão de ser pecado ou não. É se gera vida ou morte. Porque nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Esse texto, ele é muito poderoso, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite, que é criança, né? Que precisa da lei, ele é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora, qual justiça? Volta lá, na justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça. Quanto mais experiente na justiça de Cristo você é, não na sua, não na nossa, de fazer alguma coisa para ser salvo, de fazer alguma coisa para ser santo,
Não, na justiça de Cristo. Quando você é experimentado na justiça de Cristo, conhece a justiça de Cristo, você se torna um adulto. Aí, ser adulto aqui é desfrutar da herança. Paulo fala, né? Enquanto a criança é mais nova, em nada se difere do escravo. Sim. Às vezes é até mais mandado do que... Mesmo é mandado, sendo o senhor de tudo. às vezes é mandado pelo escravo. Sim. Entende? Sim. Mas quando ele cresce... Mas como que ele cresce? Experimentado na justiça. Na justiça. Quando ele é experimentado na justiça, ele pode desfrutar de toda a herança. Eu acho que tem muito crente que não está desfrutando da herança porque é criança ainda. Ele está naquela de pode ou não pode. Né? E manda mensagem lá para a live. Né? E aí, é pecado ou não é? Sim, ele está mais focado nessas coisas do que em outras. Tem uma frase que me dá uma certa agonia de ouvir muitas vezes, é quando a pessoa fala o seguinte, olha, o diabo está furioso, toma cuidado, o diabo está furioso. A pessoa está mais preocupada com a fúria do diabo do que com a graça de Deus e com o amor de Deus. Então eu não quero saber se o diabo está furioso, se ele está de TPM, se ele está virado no outro. Não, eu quero saber, você tem que crescer na justiça de Cristo. Sim. Cristo morreu por você na cruz. E quando você medita só no que o diabo está furioso, você não cresce, você é criança o resto da vida. Mas quando você medita na justiça de Cristo, você amadurece. Você não tem mais medo do diabo. O diabo vai me pegar. Não vai me pegar. O Cristo habita em mim. É igual o povo tá esperando o anticristo, né? Toda hora, de vez em quando, o povo me manda uns vídeos no Instagram. Fulano agora é o anticristo. Rapaz, tem muitos anos que tem muito candidato anticristo aí. Então, todo mundo que está vivendo a lei está esperando o anticristo, mas quem vive a graça está esperando Cristo. Cristo. Isso é verdade. Bom, nosso tempo já estourou há muito tempo. Nossa. Vou te deixar aí para você dar uma palavra de fé para todos que estão nos ouvindo, para a gente despedir. Com certeza vamos voltar nesse assunto em outros podcasts para falar da lei, da graça, da salvação, do reino e de tantas outras coisas para abençoar o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Assim, a minha mensagem para você que está nos assistindo hoje é que pega esse conceito, esse ensino de que você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, joga na lata de lixo, renova o seu coração, porque Deus tem coisa nova para você, né? Não fica uma criança que está há muito tempo, já vive há muito tempo, mas continua criança. Né? Mas como Paulo diz, né, pelo tempo decorrido já era para ser mestre, já era para estar ensinando, mas novamente eu tenho que te ensinar o começo. Então que você não seja né, essa pessoa que apesar de muito tempo ainda não cresceu, e se não cresceu, não consegue desfrutar do melhor de Deus. Nós só conseguimos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós renovarmos a nossa mente. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Aleluia. Pastor, obrigado pelo convite, os meus amigos aqui também. Uma das coisas que eu quero deixar para os irmãos é essa questão de você ter essa convicção que Deus conhece você, Deus conhece seu coração, Deus sabe realmente da sua história, porque muitas pessoas vivem nessa questão de querer enganar a Deus, tipo assim, eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, e aí agora você falhou de novo, parece que você pegou Deus de surpresa, né? Nossa, você me enganou. Não, Deus conhece você, Deus sabe seu coração, Deus sabe a sua história, e mesmo sabendo quem nós somos, das nossas falhas e dos nossos pecados, Ele decidiu nos amar. Deus te ama, que você possa meditar nesse amor de Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite, pastor Mauro, meus irmãos estão aqui, uma bênção. E minha mensagem para você é que você não se tornou pecador por causa do pecado que você cometeu. Então você não se torna justo pela justiça que você pratica. O seu pecado, você se tornou pecador porque Adão pecou. Agora você se torna justo por causa da justiça de Cristo. Então desfrute da justiça. Para de olhar, de exaltar Adão caído e olhe para Cristo ressurreto. Glória a Deus. Lei e graça. Esse foi o nosso tema de hoje. A minha palavra para você é o seguinte. Lá no Éden, na origem do pecado, quando Adão pecou, Deus não perguntou o que ele fez. Deus perguntou aonde você está. Então, o meu conselho para você, esqueça o que você faz ou deixa de fazer. E sempre se preocupe se você está perto ou longe de Deus. A sua posição define você. Aleluia. Glória a Deus, Deus te abençoe. Compartilhe aí esse podcast com o maior número de pessoas que você conheça e que vai abençoar elas com certeza. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem com um novo tema para a glória de Deus. Deus te abençoe.